Cadê o formulário? Todo mundo aceitando isso. Então, o que eu preciso preparar? Quem é o liderado, que vai ser meu feedback. O segundo, quais são as funções, as atribuições dele. E depois seguir o passo 3, esse modelo de explicar para ele como será aplicado o feedback. Marquesano, segura a ansiedade. Não, é só para eu gravar. Não tem um só, Aí, calma. A gente primeiro. vai abrir a caixinha 2 agora. Depois que a gente abrir a caixinha 2 e explicar tudo, começo, Top, meio, hein? fim, aí você vai ter Qual que é mais o celular? clareza do processo. O meu não é E só aí primeiro. depois a gente... Calor. Aí depois a gente vai fazer uma simulação. Tudo bem? Caixinha 2 aí, ó. Como que vai funcionar? O que você precisa explicar para esse liderado na hora do feedback? Isso daí vai compor a sua nota, tá? Então, o que você precisa explicar para o funcionário na hora do feedback? Esse passo número 2. Isso daí precisa estar na ponta da língua, tá bom? Então, olha, você vai explicar para esse liderado que, de acordo com esse cargo, com essas funções que ele exerce, existem algumas hard e soft skills esperadas. Aí, senhoras e senhores, cabe explicar para os liderados o que é hard e soft skill? Só se ele perguntar. Não, eu acho que tem que explicar. Sim, tem que explicar. Tem que explicar. Você vai falar que então a hard skill é o resultado, a parte técnica. E a soft skill é a atitude, a parte de convivência, habilidades sociais. Perfeito? Aí, ó, Larissa, pelo amor de Deus, onde eu acho esse negócio das hard e soft skills? Vocês já fizeram, tá lá na página 62 e 63. Não, mas você vai mandar aquele slide lá também. Vou mandar, mas veja lá, ó, quais Pode são. A mandar dois gente ainda métodos. tá no quais são. Depois a gente vai explicar como fazer e como avaliar. Primeiro o que é, calma com essa ansiedade. Então, ó, explicou o que é hard e o que é soft skill. Você vai comentar ali com o seu liderado. Olha, para o seu cargo, a hard skill esperada são essa, que está lá na página 62. E a soft skill esperada é essa, na página 53. Então, é isso aí específico que tem que estudar no final de semana, entendeu? Não, mas é que com o exercício 11 e 12 foi aquele slide que a gente fez com todas as características que Isso, todo mas mundo já aquela lá é falou. para aprender a avaliar se o funcionário tem ou não tem. A gente ainda não está nessa parte da avaliação, a gente está explicando ainda como é, entendeu? Não, é que lá também tem o que eles precisam, né? Porque acabou. Sim, mas é por enquanto a gente tá só nomeando. Calma. Calma, A gente velho. vai abrir essa chave agora. Calma. Eu vou abrir isso agora. O cara não para nem de se mexer, ó. Tá ansioso. O que é isso, Bruno? Beleza. Então aí, recapitulem para mim. Como estamos até agora na caixinha 2? O que vocês vão fazer primeiro? Explicar o que é hard e soft. Liderado, de acordo com o cargo que ele exerce. Existem Quais são? algumas habilidades, Hard e habilidades soft. esperadas, né? Que é a hard e soft skills. Sim. Falar para ele o que significa, Uhum. né? Exemplificar ou quais delas estão atribuídas ao cargo dele. Atribuar. Isso. Ainda bem que Até eu no tô final, aqui, é ó. francês. A tabulada. A tabulada. Tem que cobrar a tabuada, velho. Tribular. Aí, agora Que você quer? entra a parte de você explicar. Por favor. Agora você vai sinalizar para esse liderado, ó, outro passo da caixinha 2. Você vai sinalizar para ele quais são as que ele já tem. Óbvio que pode levar uma cola no dia, né? Sim, você
pode trazer anotado, bonitinho, seu passo a passo, não tem problema. Beleza. Onde se enquadra? Tá bom? Então você vai sinalizar pra ele quais são as que ele já tem. As que ele já tem do quê? Tanto da hard, começa sempre pela hard, depois a soft. Na maioria das vezes, os maiores problemas sempre estão na soft. Que é mais o pessoal, mais o Atitude. atitude. Isso. Então começa sempre pela hard, depois vai pra soft, tá? Então Certo. você vai falar quais ele já tem da parte técnica e depois quais ele já tem da parte soft. São as habilidades sociais. Aí, para as habilidades sociais, você vai falar lá pra ele, de acordo com aquele slide lá em preto e branco que a gente construiu na última mentoria, que eu vou enviar pra vocês hoje, como ele está em cada uma delas. Certo. Essa é a terceira? Segunda. Não. Segunda Tem que passar 2.2. Não, pera, a segunda foi quais são aquele. Quais Pra ele mim já tem, tá na sexta. quais ele já tem, né? Começar pela hard e soft skill. Sim. Isso. Aí você vai começar pela hard, falando qual que ele já tem, tá? Como que ele tá indo nessa parte de produtividade, desempenhos, relatórios, planilhas, enfim. E aí depois você vai lá pra parte da soft, que é essa parte que a gente tá agora. Você vai falar quais eles já têm também. Daquele slide que você vai mandar pra gente, tem lá, sei lá, 14. Tem que passar ponto a ponto de cada um daqueles slides com ele? Com a pessoa? Sim. Vai dar mais que 40 minutos. Não vai não. Porque você vai explicar pra pessoa quais ela já tem. Atribuindo para ela um desempenho de 0 a 100%. Então, olha, em organização, observe que seu ritmo aqui de desempenho está lá em 70%, 80%. Tem alguns apontamentos aí que a gente pode melhorar. E o que não tem, você nem fala depois, né? Não, você pode falar tudo, você vai passar cada Tipo assim, dos você fala os que ela 14 tem, depois o que pontos. ela não tem, você fala, precisa você direcionar nisso, né? Você vai passar cada um dos 14 pontos e aí cada um deles você vai atribuir uma nota de 0 a 100%. Tá. Tá bom? Quase 14 pontos? Do slide que a gente fez junto. Então você vai passar os 14 pontos atribuindo uma nota de 0 a 100%. E aí já aproveitem o final de semana para trabalhar as inseguranças que vocês têm, porque não é tudo 50%, tá? Ninguém tá sempre só na faixa média. Então melhorem isso, tenham coragem para dizer quando tá 20%, tenham coragem também para reforçar quando tá 100%. Ninguém tá só em 50% sempre. Nossa, gente, tá frio aqui. É o Zé Calor ali que mandou ligar. Ok? O que tem calor? Ou não? O que tava pulando no lugar ali. Sua Nossa, gente, deixar aquele lá e Deus. desligar esse, Ele ele acabou fica de pior. desligar. Faz 2 minutos, né, que desligou. Foi. E ele fica pior, Tá quando bem coloca a aqui na máscara, ele fica frente. pior. Ele fica pior. Eu coloquei 22, tá tá em 18 ainda não coloquei 22. Você pinga. Ele acabou de Nessa ligar lá parte, também? acho que agora Você mencionou 14, mas era. Deixa um pouquinho lá. Nossa, eu tô o com exercício 14 eu vou deixar pra agora. quando Boa. você bater. Pessoal de lá. 14 pontos. É Da isso, soft eu skill. vou Da soft mandar. skill. É que tá no Deixa slide ele. que ela tá fazendo. Você vai mandar pra ele. Vou mandar. Eu quero os que eu tinha colocado aqui. Acho que agora a sua dúvida ficou mais clara pra mim. É, dá uma Michele. nota Não em vai cada ser um mais dos que 14 40. Oh, prestem atenção, gente. Não vai ser mais 40 minutos, você não vai precisar explicar pro funcionário o que é organização, o que é gerenciamento do tempo, o que é não sei o que, não sei o que lá. A gente ficou 3 horas aqui montando isso. Então você não vai explicar pra ele o que é cada um dos pontos. Você só vai atribuir o de 0 a 100% como que ele tá. Em cada Vai explicar item. pra ele em cada item. Depois, se ele tiver dúvida, por que eu recebi 40% na organização? Você vai falar, porque a organização aqui para a empresa é vista dessa forma. Se ele tiver alguma dúvida, se ele questionar algum apontamento, tá? Mas aí você pode compartilhar com o funcionário também, com o colaborador, esse material que a gente construiu. Não tem problema nenhum. Tá bom? Porque aí ele fica mais claro também de entender o que ele pode fazer para melhorar essa organização. O que vocês entendem como organização. No final de tudo, então, pode falar assim, eu vou compartilhar material com você, se você ficou com dúvida, você dá uma olhada e depois no próximo. E aí o follow-up trabalha em cima daquilo que foi pontuado. Exatamente. Beleza. Tá bom? Aí, beleza. Então, ó, vamos recapitular. Cada passo a gente vai recapitular tudo de novo. Vamos lá. Então, no passo 2 aí. Primeiro... Explicar o cara. o que é hard soft skill.
Você vai explicar, né, de acordo com essas eles, funções, funções aí, dele. desse caso deles, e tem algumas hard soft skills esperadas. Que E são começa na hard e XYZ. termina na soft. Isso. São XYZ, ali a listinha que vocês colocaram nas páginas 62 e 63, beleza? E aí depois você vai falar então como ele tá, né? Quais ele já tem. Tanto da parte hard quanto da parte soft. Aí você explica como ele tá na produtividade, na entrega total, o que ele tem feito, nananã. Depois você vai pra parte soft. Como estão as atitudes dele. Como você vai falar como estão essas softs? Você vai dizer que existem 14 que vocês aprenderam na mentoria, que são de 1 até 14, e para cada uma delas vocês vão atribuindo de 0 a 100% qual é o desempenho desse funcionário em cada uma delas. Eu posso fazer uma tabela, já deixar pronto essa e entregar para a pessoa ir explicando? E ela ir acompanhando ou não? Não é legal? Não, porque senão fica muito robotizado. Mas você Tá. pode fazer isso para você, para te Tá bom. ajudar no momento. Tá bom. Tá bom? Esse momento vai ser mais esquisito mesmo, gente, porque ele é o primeiro, vocês ainda estão pegando o jeito, o ritmo de fazer. A gente está construindo aqui do zero. Então é natural que aconteçam algumas travas, tá tudo bem. Mas deem o melhor, né? Sem dúvida. Certo? Então de 0 a 100%, como ele está em cada uma das 14 softs que estão naquele slide que eu vou mandar hoje. Tá bom? Depois que você explicar isso para o seu liderado, você vai falar também que existe ainda nessa avaliação de desempenho uma análise cruzada dessas hard e soft skills. Exprimir sonhantes, né? Existe o quê? Dentro da Uma análise análise cruzada. Existe uma Existe uma análise cruzada? Essas hard e Existe soft. ainda nessa avaliação de desempenho uma análise cruzada dessas hard e soft skills. Que é aquela tabelinha que o pessoal quer o nome, Isso. eis o nome. Isso. Então, é análise cruzada de hard e soft Análise Existe cruzada. uma análise cruzada das hard e soft. skills. Beleza? Posso tirar uma foto da sua análise E cruzada? aí, você vai dizer assim para ele: essa análise cruzada nos ajuda a ter uma visão mais Tenho técnica. 3. Uma eu vou entender. Que Então, é, essa desculpe, análise nos ajuda a ter uma visão mais clara e mais técnica de como de fato está o seu desempenho. Tá parecendo coach, né? Muito profissional. Eu acho que você não leva nada pro... Por quê, pessoal? Bem legal. Porque todo colaborador essa análise nos ajuda a ter uma visão mais clara e técnica do seu desempenho. Porque essa análise, como que eu falei agora mesmo? Porque todo colaborador Isso, exatamente. Porque todo colaborador tem essas duas vertentes. De igual importância que nos ajudam a desenvolver cada vez mais o profissional que queremos ser.
pessoal, o que vocês estão dizendo com isso? Que de nada adianta a pessoa ter ótimos resultados, entregar tudo, mas não saber trabalhar em equipe. Ou de nada adianta a pessoa saber conviver super bem com toda a parte de atendimento ao cliente, mas não entregar o que é necessário. Entende? Então, se vocês quiserem exemplificar de uma forma mais didática, dependendo de quem for colaborador que vocês forem trazer, se vocês acharem que está muito técnico, vocês podem dar esse exemplo. De nada adianta uma sem a outra, tá? Por isso que elas são cruzadas. Isso, exatamente. E aí, vocês vão falar, então, que essa análise cruzada nos dá, então, 16 posições. Não era 14? Não, 16 Não. posições. Agora A tabelinha. Essa aqui. É a tabela, não é a soft 16. skills. Soft e hard A gente já passou da soft. As softs é o não que- são tabelas. Que essa análise, É a análise. Essa análise nos dá 16 posições. E para cada uma. E para cada uma delas, existe um plano de ação. E aí, nesse momento, você fala para o liderado qual que é a posição que ele está. Tem que falar tudo isso daqui? Não, é a posição que ele tá. Se ele Não. tá. Não, tem que falar tudo isso daí que eu falei. Você vai dar o Sim. sua... Exatamente Você isso vai que eu tô personalizar perguntando. isso, mas você tem que falar isso aí. Tá. Isso faz parte da explicação técnica, então tem que falar. Você vai dar o seu jeito, vai usar suas palavras assertivas, né? Desde que assertivas, mas tem que falar. Tá? Ela tá dando pontos do discurso. Isso. Faça os seus- Aí você fala pro liderado então qual é a posição que ele tá. E aí, uma parte muito importante, que é o que vocês vão fazer também esse final de semana e já deixar preparadinho. Vocês vão trazer os exemplos que comprovam por que ele está nessa posição. Exemplos práticos. Rapaz, é trabalho, hein? Sem Nossa, medo. Eu pensei gente. que ia descansar pra Eu também achei. só logo com ele. É perigoso ficar Vocês mais dedicarem nervoso que uma o. horinha, vocês vão conseguir. Mais nervoso que o funcionário. trazer exemplos práticos. O cara senta na sua frente e começa a suar, né? Você Vai vai sentar na no ar. sua frente e vai ficar tranquilo. assim. O Bruno vai ligar o ar-condicionado na cabeça Né? O dele. Bruno vai colocar no 18, os dois. Daqui a pouco você tá lendo, não, o gestor tá ali no banheiro chorando que ele tinha que dar um flashback. Só que o. Mas eu acho que quem vai ter que precisar é ele. Mais ou menos. Primeiro. Quem precisa de acolhimento é o gestor agora. Primeiro o gestor passa com a Larissa, faz uma sessão e aí depois vai pra campo. Grava um áudio seu, né? O que aconteceu com o gestor? Nada, só precisa de um acolhimento. Não, tipo assim, Pega, tá faz chorando porque a assembleia deu errado? Não, cara, é feedback. Meu Deus, acabou comigo, né? Faz igual o Daniel, né? Monta em casa que um sou eu que áudio, um preciso vídeo, coloca ali na hora, né? Eu tô gravando aqui a Larissa, eu vou colocar. Assista esse vídeo. Você pediu permissão pra ela? Olha, LGBT. LGBT. Ela não sabe. Ela assinou o termo. Ela assinou o termo, a Cognite validou. Sem problema. Ela É formalizou. só pra mim A estudar. Cognite Não é só a validou. voz, eu Que não tô mais? gravando, é só a voz. Ó, então, gente, o que vocês vão fazer nessa parte dos exemplos, hein? Vocês vão treinar em frente ao espelho. Eu não tô brincando, tô falando sério. Vocês vão treinar em frente ao espelho. Como vocês vão falar desse exemplo? Porque vocês têm que falar com base em todo aquele slide da parte 3 do treinamento de comunicação. Vocês não chegam aqui me falando que sua sogra passou a noite no hospital perfeito, que vai dar ruim isso aí, hein? Igual foi na simulação do Ana naquele dia, lembram? O do Marcel e do Cláudio, que deu ruim. Minha sogra passou mal, eu tô nem aí, vai bola pra frente. Só faltou ele falar assim Presta pra ela. atenção. Ó, pratica a escuta Agora foi o ativa, sogro, agora- transforma as palavrinhas difíceis em palavras técnicas. Olha as dicas que eu tô dando. Não começa a criticar demais a pessoa. Se coloca no lugar do outro. Lembra que o feedback é sempre para construir, desenvolver, nunca para destruir. Então vocês vão resgatar aquela parte lá do treinamento, a parte 3, sobre comunicação assertiva e vão transformar as citações desses exemplos em comunicação assertiva, hein?
Não vai dar pra fazer o menino de extrema não, tá? Você vai ter que ser empática. Primeira coisa é se colocar no lugar dele, que vai acordar às 4 da manhã pra ter que... Tá? Tô brincando, você vai trazer o Marcelo. Com isso, ó, Ela pessoal, com isso a gente encerra então a parte 2. Só que aí não encerrou o feedback. Antes dessa partezinha que vocês estão fazendo, vocês já fizeram a primeira, né? Essa introdução, dizer qual que é esse cargo dele, tal. Depois vocês vão ir lá explicar por que ele tá aqui, reformular isso, feedback, como que vai funcionar, começo, meio, fim, que é essa parte toda aqui que a gente abriu, o adendo 2. Depois que acabar esse, aí você vai então falar para funcionar qual que é o plano de ação. Lembra? Que é o passo 3 lá. Vamos anotar, vocês já anotaram? É o passo 3? Qual que é o plano de ação? Nossa, onde entrou o passo 3 aqui? No o começo, plano de na ação. Ah, aqui, tá. Isso. O passo 2 foi uma caixinha que a gente abriu aqui. Ah, tá bom. Então você vai explicar para ele qual que é o plano de ação. O que você propõe, o que você sugere, que é a outra parte que você vai estudar nesse final de semana. Como é que Você vai eu sei se eu sugerir estou pra propondo ele. coisas boas? Como é que eu sei avaliar se Foram as é o coisas melhor que a caminho gente, foram as coisas que a gente sugeriu para lá. cada caso? Né? Isso, para cada caso. Já tá a resposta lá na tabelinha. Tá bom. Tá na página 65 a resposta do plano de ação. Se o que você pensou tá dentro do seu quadrante lá da página 65, tá certo. Eu estava fora no começo, mas se continuar no plano de ação, você vai estar falando para ele mais passar já as coisas de ação antes e depois do 2 que vai explicar mais detalhado as coisas? Não, só vai falar que vai ter um plano de ação. Você não vai detalhar já o que vai ser esse plano de ação. Você vai seguir esses 4 passos. Isso daqui é o feedback. Tá. No primeiro, ele já é autoexplicativo. Ele Tá. tá falando, você vai receber, introduzir, falar que é o cargo dele, por que ele tá aqui. Passo 2, você vai explicar como vai funcionar o feedback. Tá. Como você vai explicar? Com todo esse passo a passo aqui que a gente abriu a entendi. caixinha 2. Entendi. Terminou aqui, volta pro 3. Entendi. Que aí agora a gente vai falar do plano de ação. Então. A resposta do plano de ação tá na página 65, que é a tabelinha. Então anotem aí, pra vocês não esquecerem em casa. A resposta do plano de ação está na página 65 da apostila. É. Tá? E bate certinho com o que a gente definiu. Você vê certinho a pessoa, né? Falar do plano de ação que você sugere, aí é o momento então que vocês vão respirar e deixar a pessoa falar. Então passo 4, certo? Aí ela vai te dar essa pequena, ligeira devolutiva ali, né, do que ela achou, como foi a experiência pra ela. E aí, depois encerrou. Cada um Tchau, faz o seu cumpre o trabalho. plano de ação para Mas não piorar no próximo. nessa oportunidade de dar abertura para ele falar, ele pode querer fazer um feedback com a gente também, né? Isso é corte.